Bom dia pessoal, então vamos começar mais uma videoaula e dessa vez nós vamos falar sobre os experimentos fatoriais. Nesse primeiro momento nós vamos comentar sobre o que são os experimentos fatoriais, um pouquinho de teoria e análise feito na mão, e depois a gente apresenta um outro vídeo falando sobre a resolução usando o Assistat. Então, se a gente tentar entender o que são os experimentos fatoriais, a gente tem que entender o seguinte: existem os experimentos simples, são aqueles experimentos compostos por tratamentos que têm apenas um fator, por exemplo, as cultivares ou as doses de um determinado produto, um elemento, como por exemplo as doses de nitrogênio aplicado, ou então diferentes cultivares de eucalipto, ou então diferentes formulações de um determinado produto para alimentar um animal. Os experimentos fatoriais eles já são diferentes porque eles combinam fatores, né? Por exemplo, cultivares com adubação, cultivares com época de plantio e assim sucessivamente. Então, o detalhe aqui é que o tratamento ele é composto pela combinação de diferentes fatores, normalmente 2 ou mais fatores que podem ser quantitativos ou qualitativos, ou a combinação, um fator quantitativo e outro qualitativo. Então, essa é a questão básica. Eles se diferem daqueles experimentos simples, por ter 2 ou mais fatores. Os exemplos que a gente tem de esquemas são os esquemas fatoriais, os esquemas em parcelas subdivididas e os experimentos em faixas. A diferença básica de cada um desses experimentos, são a forma como a gente distribui ou como a gente combina esses fatores a nível de campo. Os experimentos fatoriais, de maneira geral, a gente comenta que eles são os mais difíceis de serem instalados a campo, principalmente para quando a gente trabalha com mais fatores ou então fatores, por exemplo, que a gente demanda o uso de máquinas, algum tipo de implementos. E os experimentos em faixa são os mais simples. O detalhe é que a dificuldade da análise ela é inversamente proporcional, diríamos assim. Os experimentos fatoriais são os mais simples da gente avaliar. Eles apresentam algumas vantagens em relação, por exemplo, a parcelas subdivididas, principalmente porque não há divisão do erro experimental, e a gente vai ver isso depois lá quando a gente estiver discutindo experimento em parcelas subdivididas. Mas a ideia básica aqui é a gente entender os fatoriais em si. Então vamos entender. O que são os tratamentos? Os tratamentos são a combinação dos níveis dos fatores. O que seria o fator? É o método, o material, o elemento que a gente quer saber o efeito sobre uma determinada entidade. Por exemplo, a gente quer saber como uma planta de milho cresce em função, das diferentes quantidades de N e P, de nitrogênio e fósforo. Então, o fator é o nitrogênio e o fósforo. O tratamento é a combinação da dose ou da quantidade aplicada de N com a quantidade aplicada de fósforo. E os níveis são as quantidades de nitrogênio ou de fósforo aplicado. Por exemplo, a dose 0, dose 10, 30, 50, 60 e 100% da dose recomendada. Então, são exemplos de diferentes níveis que a gente tem. Então, a ideia básica é isso. Ou, por exemplo, a gente combina. A gente tem diferentes doses de nitrogênio com diferentes cultivares de milho. Então, a gente teria as doses de N sendo os níveis quantitativos e as diferentes cultivares de milho seriam os diferentes fatores qualitativos. Então, é bem fácil da gente entender e a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. Então, o que a gente vai estudar hoje nessa nossa aula são os experimentos fatoriais, que a gente vai avaliar 2 ou mais fatores simultaneamente. Então a gente já disse que é uma maneira de organizar os níveis de fatores que compõem os tratamentos. E essa é a maneira que a gente diz assim, que a gente combina primeiro, quando a gente fala de esquema fatorial, a gente combina primeiro os tratamentos e depois faz a casualização. Então essa é a ideia. E o objetivo principal é conhecer como os diversos fatores influenciam simultaneamente uma determinada variável. Por exemplo,
como a produção de milho é afetada quando a gente combina diferentes doses de N com diferentes cultivares. Ou, por exemplo, quando a gente tem determinadas quantidades de esterco, né, sendo aplicado, diferentes quantidades de nutrientes sendo aplicadas, e a gente está avaliando diferentes épocas de colheita, por exemplo, de rúcula, de alface. Então, quando a gente tenta conhecer essa ação simultânea, né, que gera uma sinergia, que pode aumentar a produção, reduzir a produção, melhorar a eficiência, reduzir a eficiência, quando a gente quer aumentar essa eficiência na análise, trabalhando com fatores diferentes, a gente entra com o experimento fatorial. E possivelmente essa é uma das maiores vantagens da gente trabalhar com esse tipo de experimento. Então, qual que é a simbologia utilizada? Então, normalmente a gente usa um produto, né? Cada produto ele indica uma questão. Então, no primeiro exemplo aqui, 3 por 2 por 5. Então, cada elemento desse produto representa o número de fatores que nós temos. Nesse caso, nós temos 3 fatores. O primeiro fator tem 3 níveis, o segundo fator tem 2 níveis e o terceiro fator tem 5 níveis. A gente poderia ter, então, um total de 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30 tratamentos. Então, essa que seria a ideia quando a gente trabalharia com o fatorial completo. Quando a gente multiplica esse produto, a gente tem o número total de tratamentos. A gente recomenda que a gente trabalhe com esquemas fatoriais mais simples, né, compostos por menos fatores, né, de preferência 2 fatores, com poucos níveis, porque senão a gente teria uma complexidade muito grande e a gente teria que então optar por trabalhar com fatoriais incompletos, né? Quando a gente trabalha com muitos tratamentos, experimentos muito grandes, muita demanda de mão de obra e de maneira geral a gente não consegue concluir muito bem. Então a gente toma cuidado com essa questão. Quando o número de níveis é igual ao número de níveis ele é igual para todos os fatores, né? Então a gente usa uma notação geral, né, que é uma exponenciação. Nesse caso, por exemplo, n elevado a f. Então a gente tem f fatores com n níveis, onde os números de níveis são iguais para todos os fatores. Exemplo, 3 a quarta. A gente tem 4 fatores. O expoente é o número de fator. E o número, né, ele é a base, ele é o número de níveis. Então, 3 níveis. Nesse caso, a gente teria 3 vezes 3, né, vezes 3 vezes 3. Ou seja, cada um dos fatores com 4 níveis. A gente teria 3 a quarta, 81 tratamentos. Imagina a complexidade seria instalar um experimento desse a campo. Então, a gente tenta ponderar essas coisas antes de planejar um esquema fatorial. Há variações que a gente fala de esquemas fatoriais com tratamentos adicionais. Então a gente teria o produto, por exemplo, 3 vezes 2 mais 1, ou seja, a gente teria uma testemunha adicional. Mas isso a gente não vai tratar aqui, mas pelo menos fica aí a ideia de que existem variações dentro do esquema fatorial. Talvez nesse sentido, se você gostaria de aprofundar os seus conhecimentos, a gente recomendaria você pegar o livro do professor Pimentel Gomes, né? Ele é um dos livros mais completos que a gente tem em português. Não é tão fácil de a gente achar hoje para comprar, mas procurando nos sebos aí a gente consegue encontrar ele. Às vezes em algumas lojas da internet também. Continuando, quando a gente fala em esquema fatorial, a gente está falando em estudo dos fatores. A gente pode ter duas situações. Primeiro, estudar o efeito principal, que seria o efeito de cada fator independente dos outros fatores, né? Então, estamos trabalhando com cultivar e dose de nitrogênio. Então, a gente teria qual é o efeito de cada cultivar, como cada cultivar produz independentemente das doses de N. Ou qual o efeito das doses de N independente da quantidade, independente das cultivares que a gente trabalha. Então essa seria a ideia. No segundo momento, mas a gente vai ver que na análise é o contrário, o efeito da interação. O efeito da interação é como as cultivares produzem dado uma dose de N, ou como as doses de N interferem na produção de cada cultivar.
Então, nesse caso, a gente procura estudar a interação. E na maior parte dos momentos que a gente faz o análise fatorial, que a gente suspeita que existe interação entre fatores. Então a gente procura estudar qual a melhor condição combinado esses fatores. Qual é a melhor cultivar para uma determinada dose de N, ou qual é a melhor dose de N para cada cultivar. Então essa seria a ideia básica. Quando a gente fala em interação, a gente pode ter duas situações. Uma interação não significativa é quando as doses elas não interferem, por exemplo, no comportamento das espécies ou das cultivares. Nesse caso aqui eu fiz um gráficozinho simples, que a gente teria diferentes doses de um determinado elemento sobre a massa seca de uma determinada ou de duas espécies. Então, a gente tem 3 doses, então a gente teria um fatorial 3 por 2, né? 2 espécies e 3 doses. O que a gente pode observar? Que quando não há interação significativa, o comportamento das espécies, quando a gente coloca num gráfico, ele seria um gráfico paralelo. Ou seja, o efeito das doses é proporcional nas diferentes espécies. Não necessariamente que a resposta é igual, mas existe uma condição de proporcionalidade entre os diferentes fatores. Na interação significativa, a gente já tem uma alteração desse comportamento. O caso mais clássico é esse gráfico que a gente apresenta aqui. Por exemplo, enquanto a espécie 2, com o aumento das doses, aumentou linearmente a produção, a espécie 1 ela teve um aumento até um determinado ponto e uma redução. Ou seja, houve uma interação. Ela tem um limite desse produto. Tem um caso também que poderia ser diferente, onde o incremento da curva é diferente. Por exemplo, na espécie 1 seria uma inclinação maior do que na espécie 2. Então existem várias formas de a gente observar a interação significativa. Mas o aspecto básico há uma alteração da proporcionalidade da resposta. As respostas elas acontecem de maneira diferente quando a interação é significativa. Ou seja, a gente não tem o mesmo comportamento para os diferentes fatores. Então, vamos fazer um exemplo, vamos discutir um exemplo e vamos depois fazer análise desse evento. Então, a gente pretende avaliar a adubação a campo, né, tendo uma adubação química e orgânica. A química sendo NPK e a orgânica torta de mamona. Então, a gente tem um fatorial 2 a 2 no DBC, ou seja, a gente vai utilizar o delineamento em blocos casualizados. Por quê? Esquemas fatoriais ou experimentos fatoriais não são delineamentos. Eles necessitam de um delineamento para serem aplicados, seja a campo, a laboratório, de qualquer forma. Então, os nossos tratamentos são presença e ausência. Presença e ausência da adubação química, NPK, e presença e ausência da aplicação de torta de mamona. Com 4 repetições, ou seja, a gente vai ter 4 blocos. A variável observada foi a produção em quilogramas por parcela de uma determinada cultivar de milho. Então a gente só tem 2 fatores, a adubação química e a adubação orgânica. A pergunta é, como instalar esse experimento no campo? Como que a gente faria isso? Então, vamos conhecer os nossos tratamentos. Então a gente tem um fatorial 2 por 2. Um fator é a adubação química, em roxinho, e o outro fator é a adubação orgânica, em verde. A adubação química ela vai ter 2 fatores, né? Com adubação NPK e sem adubação NPK. Com torta de mamona e sem torta de mamona. Então a combinação desses tratamentos de adubação química com NPK e com torta de mamona, a gente vai ter lá o tratamento 1. O tratamento 2 ele vai ser adubação sem adubação química e sem a torta de mamona. Com a torta de mamona. A adubação orgânica, o T3, é com torta de mamona sem NPK e adubação orgânica ou sem torta de mamona sem NPK. A gente vai mostrar depois um quadro à frente. Vamos seguindo. Então, se a gente tem um gradiente, né, de fertilidade no solo, dado, por exemplo, pela diferença de cor
né, do solo. Então a gente tem aqui nesse caso que estabelecer os blocos perpendiculares a esse gradiente, como a gente fez aqui. Então essa primeira etapa seria o controle local, e a segunda etapa seria distribuir os blocos, né, nesse grupo de parcelas homogêneas que a gente tem aqui em cada uma das situações. Se a gente observar, a gente tem que o bloco 4 ficou na faixa mais escura, o bloco 3 na intermediária, o bloco 2 na mais clara e o bloco 1 no marronzinho, que não é tão claro quanto o bloco 2. Isso é repetição. Então, continua sendo normal como um experimento indica, um IDBC. A gente tem que ter repetição. O controle local vai depender das condições, que nesse caso, como tinha gradiente, então por isso a gente optou pelo DBC. A segunda questão é fazer a casualização, ou sorteio dos tratamentos nas parcelas. Então, se a gente divide, tendo 4 tratamentos, a gente divide o nosso bloco em 4, cada tratamento vai ser sorteado numa parcela. Fazendo o primeiro sorteio, o tratamento 2 caiu na primeira parcela. Assim sucessivamente, a gente teve que o T4 na segunda, o T1 na terceira e o T3 na quarta parcela. Ou seja, então a gente fez a casualização dos tratamentos. Nesse caso, a gente primeiro combina os tratamentos para depois sortear. Lembra, o T1 é com adubação química e com adubação orgânica. Então, ou seja, a gente combinou primeiro para depois fazer a casualização. Então, como a gente faria a coleta de dados? A gente vai usar uma notação que a gente chama Y e JK. Ela tem 3 variáveis, né, ou 3 indexadores, onde o primeiro indexador é o nível do fator A, o segundo indexador é o nível do fator B e o K, ou o terceiro indexador, é referente à repetição ou bloco. Então a gente tem lá as combinações dos fatores nesse quadro aqui. A gente tem lá o fator A lá em cima. O fator A ele vai ser dividido no nível A1 e A2. E o fator B ele vem alinhado nessa tabela, né, sendo B1 e B2 dentro de A1 e B1 e B2 dentro de A2. Dessa forma, na primeira repetição ou no primeiro bloco, a gente vai ter todos os tratamentos. É só a gente coletar o dado da parcela que representa o tratamento que recebeu o fator, o nível A1 do fator A e o B1 do fator B. É um pouco mais complexo, mas é uma forma da gente proceder à coleta de dados. Tem outra forma da gente organizar essa coleta de dados, mas essa aqui é uma maneira bem simples para a gente poder fazer a análise de dados manualmente, usando uma calculadora ou mesmo o Excel. Então a gente tem lá, se a gente somar os totais de cada linha, a gente vai ter os totais do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3 e do bloco 4. A partir da soma das colunas, a gente constrói um quadro auxiliar, ou quadro da interação com os totais de tratamentos. Então a gente tem lá o fator A, A1 com B1. Então a gente somando aquela primeira coluna lá, onde a gente tinha A1 e B1, a gente vai ter o total, né, do observado para o tratamento 1. Somando o A1 com B2, a gente vai ter o total para o tratamento 2. E assim sucessivamente. O interessante desse quadro é que a gente tem, de forma bem bacana, várias informações. A gente tem o total geral, né, o Y, 3 pontinhos. A gente tem os totais de tratamentos no centro do quadro auxiliar e os totais de cada fator nas linhas do fator A, que é o Y1, ou seja, o fator A1, ponto, quer dizer que a gente somou para o fator B e somou para as repetições, e o A2, que a gente somou tanto para o fator B1 e B2 também. Então, esse quadro a gente vai usar muito ele ao longo do nosso exercício. Vamos seguindo.
Como seria a análise de variância? Então a gente teria um modelo estatístico um pouco mais completo, né, com um pouco mais informações. A gente tem que a variável IJK ela é função de uma média geral, ela é função de um alfa I, que seria o efeito do nível A na parcela que recebeu o tratamento AI ou fator AI e BJ no bloco K, um efeito do nível BJ, né, na parcela IJK, um efeito combinado, né, da interação. E aqui é interessante que se a gente pega alfa, beta e a interação, eles somados a gente tem o que a gente chamaria de efeito de tratamento lá no DBC normal. O efeito BK, que seria do bloco J na parcela IJK, e o erro experimental, continuando os mesmos pressupostos que a gente já conhece. Os erros são normal independentemente distribuído, com média zero e variância sigma, variância desconhecida. Qual seria o quadro da ANOVA? Seria muito parecido com o quadro do DBC normal se a gente ignorasse as três primeiras linhas. Então a gente teria lá tratamentos, blocos e resíduo. Essa parte, tratamentos, blocos e resíduos, a gente calcula igualzinho a gente faz para o DBC. Agora, a parte de cima da interação ou do fatorial em si, que a gente tem o fator A, o fator B e a interação, vocês vão ver que é bem parecido com o que a gente já conhece, só tem alguns detalhezinhos. Então, só para lembrar, o I vai ser o número de níveis do fator A, ou de A. O J vai ser o número de níveis B. O K, o número de repetições. Então, o número total de unidades experimentais é IJK. Consequentemente, o grau de liberdade total é IJK menos 1. Né? Para número de tratamentos, seria I vezes J, ou seja, o número de níveis de A vezes o número de níveis de B, menos 1. E para blocos, o número de repetições, menos 1. Assim a gente teria os graus de liberdade. E como a gente calcularia o grau de liberdade do resíduo? Pela diferença. Né? Grau de liberdade total, menos grau de liberdade de tratamentos, menos grau de liberdade de bloco. Como a gente calcularia os graus de liberdade para o fator A, para o fator B e para a interação? Como a gente já conhece. Número de níveis de A menos 1, número de níveis de B menos 1, então a gente teria grau de liberdade de A e de B. E para a interação? A interação nada mais é do que você pegar o grau de liberdade de tratamentos menos o grau de liberdade do fator A menos o grau de liberdade do fator B. Ou multiplicar o grau de liberdade do fator A pelo grau de liberdade do fator B, como está mostrado no quadro. Então vamos para frente entender um pouquinho mais. Quais são as hipóteses que a gente vai testar em primeiro momento na análise de variância? É a hipótese para interação. Ou seja, a gente não faz o teste para tratamento, para ver se tratamento tem efeito. Não, a gente vai direto na interação. Há interação ou não há interação? Então a hipótese H0 é que os fatores A e B atuam de forma independente, ou seja, não existe interação. E a hipótese alternativa é que existe interação, ou seja, não H0. Os fatores A e B não atuam independentemente, ou seja, há uma dependência, né, da ação de A e de B. Como que a gente calcula o F tabelado? É um F ao nível alfa, GL de interação e GL do resíduo. E qual que seria a conclusão? Se o F calculado for menor que F tabelado, a gente aceita a hipótese H0. Se o F calculado for maior ou igual ao F tabelado, a gente rejeita a hipótese H0. Aceitar a hipótese H0 gera uma consequência, e rejeitar a hipótese H0 gera uma outra consequência de análise que a gente vai ver agora. Se a interação for não significativa, ou seja, se a gente ter a aceitação ou a não rejeição da hipótese H0 no teste F para interação, a gente pode, nesse caso, estudar os níveis de forma independente. Ou seja, a gente vai fazer um teste F para o fator A e um teste F para o fator B. Ah, como assim?
O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar um f calculado para A e um f calculado para B. Como? Pegando o quadrado médio de A dividindo pelo quadrado médio do resíduo. A gente tem o f de A. Quadrado médio de B, ou do fator B, dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então, a gente tem um f calculado para B. Então, quais seriam as hipóteses? Hipótese H0 é aquela que a gente já conhece. O efeito do fator é nulo ou todos os possíveis contrastes entre as médias dos níveis são nulos ao nível de significância adotado, ou seja, não há efeito do fator. E a hipótese alternativa é que existe pelo menos um contraste que é diferente de zero para a comparação das médias dos níveis do fator. Então, como a gente faria para A? O f tabelado de A seria um f nível alfa, grau de liberdade do fator A, grau de liberdade do resíduo. Como seria o f calculado? Só relembrando, quadrado médio de A dividido pelo quadrado médio do resíduo. Como seria a conclusão? Se o f calculado for menor que f tabelado, a gente aceita a hipótese H0, ou seja, o fator A ele não causou efeito sobre a variável estudada. Se a gente rejeitar, ou seja, se o f calculado for maior ou igual ao f tabelado, a gente então teria que o fator A ele tem um efeito sobre a variável estudada. Como a gente faria para o B? Da mesma forma que a gente faria para o A. As hipóteses são as mesmas, o f tabelado você vai calcular da mesma forma, a única diferença é que o grau de liberdade vai ser o do fator B, o f calculado vai mudar também sendo o fator B, quadrado médio de B, dividido pelo grau de liberdade, ou quadrado médio do resíduo. Então, bem simples. Então, vamos lá. A gente faz o teste F para o fator A. Se a gente rejeita a hipótese H0, a gente faz um teste de média ou regressão. Isso quer dizer o seguinte: se o fator for qualitativo, e rejeitar a hipótese H0, a gente faz um teste de média. Se o fator for quantitativo, a gente faz análise de regressão. Se a gente aceita a hipótese H0, não há diferença entre os níveis dos fatores, ou seja, o teste F ele passa a ser conclusivo. O teste F para o fator B é a mesma coisa. Se a gente rejeita a hipótese H0, o teste F não é conclusivo. Então a gente faz teste média ou regressão. Se a gente aceita a hipótese H0, o teste F é conclusivo. Então a gente encerra por aí. Se a interação for significativa, ou seja, se a gente rejeitar a hipótese H0 para a interação, aí a gente tem que estudar os níveis sob o efeito do outro fator. É o que a gente chama de desdobramento. De A dentro de B e de B dentro de A. A gente tem que fazer essa duplicidade de análise. Existem dois procedimentos padrões adotados. O primeiro é, você faz o desdobramento e faz análise de variância, faz o teste F, né? Ou então você já faz análise direto de média ou regressão, né? E conclui com base no teste de média ou regressão. Dado que a gente utiliza na maior parte das vezes programas para fazer essas análises de experimentos fatoriais, a gente vai mostrar que a gente passa direto para análise do teste de média ou análise de regressão e conclui com base nesse resultado. Mas, independente da situação, a gente vai ter que usar o quadro de iteração ou quadro auxiliar, seja para totais, se a gente for fazer análise de variância, seja para média, se a gente for direto para o teste de média. Nesse momento, nós vamos fazer a análise de um experimento fatorial que a gente comentou lá, a gente montou o croquis dele. Então, a gente tem os blocos, 4 blocos, e 2 fatores, adubação química e adubação orgânica. Adubação química com e sem NPK e torta de mamona, com e sem NPK. Então a gente tem ao todo 4 tratamentos. A gente tem um fatorial 2×2, né, com 4 tratamentos e 4 repetições. 4 vezes 4, 16 é o que a gente tem na área central, 16 observações. Então a gente fez um quadro com os totais de blocos nas linhas, os totais de tratamentos nas colunas e o total geral. Então, a partir desse dado aqui, dessa informação, né, a gente consegue fazer toda a análise. Então,
Então, a gente vai preencher esse quadro de análise de variância. Vamos com calma, vamos entender o que vai acontecer em cada uma das situações. Então, primeiro momento é preencher os graus de liberdade. Como a gente faz os graus de liberdade? Começa pelo total. A gente tem 4 tratamentos vezes 4 repetições. 16 unidades experimentais, menos 1, 15. Próximo passo. Quantos tratamentos nós temos? 4. 4 tratamentos menos 1, 3. Quantos blocos nós temos? 4. 4 menos 1, 3 blocos. Então já montamos a parte de baixo. Qual é o grau de liberdade do resíduo? É o grau de liberdade total menos grau de liberdade de bloco menos grau de liberdade de tratamentos. 9. Agora vamos para a parte que é nova, ou que seria nova. Quantos níveis tem o fator A? Tem 2 níveis, com NPK e sem NPK. Então 2 menos 1, 1. O fator B, quantos níveis ele tem? 2. Então 2 menos 1. A gente vai ter 2 menos 1, 1. E a interação é grau de liberdade de tratamento, 3 menos grau de liberdade de A e grau de liberdade de B. Então, 3 menos 1 é 1. Ou seja, a interação A e B é 1. A outra forma, multiplicando grau de liberdade de A vezes grau de liberdade de B. 1 vezes 1, 1. Resolveu o problema. O próximo passo, encontrar os valores. Soma de quadrado total, a correção, né? O SQ total, que já é da forma que a gente passa, né? Mais resumida. Próximo passo. SQ de tratamento, SQ de A, o SQ de B e o quadrado médio. Os resíduos a gente vai discutir que é sempre por diferença, ou resíduo a interação é por diferença, então é bem simples de fazer. Pessoal, não muda nada, não muda nada. SQ total é a somatório dos quadrados das observações menos a correção. A correção é o total ao quadrado dividido pelo número de unidades experimentais. SQ de bloco é o total de bloco ao quadrado dividido pelo número de tratamentos menos a correção. O SQ de tratamento é o total de tratamento ao quadrado dividido pelo número de blocos menos a correção. Seguindo a mesma lógica, qual seria o valor da soma de quadrado de A? Seria os totais do fator A ao quadrado dividido. Aí vai ser a parte que muda. Pelo número de níveis do fator B vezes o número de repetições. Ou simplesmente a gente conta quantos elementos eu somei para dar origem a esse total. Se ele é y1 ponto, então eu somei o indexador de B e de repetição. Então a gente somou JK, então divide por JK. Para B, a mesma lógica, o total de B ao quadrado dividido por IK, menos C. Né? Ou seja, eu peguei y ponto, j ponto. Então eu somei I e K, então eu divido por I e K. A gente vai mostrar isso no gráfico, fica simples. O quadrado médio é sempre soma de quadrado dividido por grau de liberdade. Soma de quadrado, né, de tratamento dividido por grau de liberdade de tratamento. Soma de quadrado de A dividido por grau de liberdade de A. Sem nenhum problema. Então, vamos passar para o cálculo. Primeira coisa é a gente montar as duas tabelas. Tabela com todas as observações e a tabela com o quadro de interação. Como a gente monta o quadro de interação? A partir dos totais de tratamentos. Se a gente pegar a coluna com adubação química e com torta de mamona, a gente vai ter 77,4. Então, a gente monta um quadro de dupla entrada. Adubação química para as linhas e torta de mamona para as colunas. Olha só, com e com. Então a gente tem lá 77,4. Ou seja, o valor ele aparece ali. Com adubação química e sem adubação orgânica, 80,8. Então a gente volta aqui, ó. Com adubação química e sem torta de mamona. A segunda coluna, com o segundo total, né, da terceira coluna aqui,
80,8. Então, a gente faz isso para todos os tratamentos. E a gente resolve o nosso problema. Se a gente soma 77,4 mais 80,8, a gente tem o total do fator A1, ou seja, com adubação química. Se a gente faz a soma das colunas, a gente tem o total do fator B. Então, vamos encontrar a soma de quadrado total. Primeira coisa, calcula a correção, 270,6 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 2 vezes 4, ou dividido por 16. 4.576,5. Somando cada valor da observação ao quadrado, 19,2 ao quadrado, mais 20,6 ao quadrado, até o último valor lá, 11,4 ao quadrado, 4.823,3. Fazendo então a soma de quadrado total, 4.800 menos 4.500, 246. Então, esse aqui é total, 246. Preenchemos o quadro de análise de variância. Podemos passar para a próxima. Travou. Então, a gente tem aqui os soma de quadrado total. Então, a gente pode passar para a próxima etapa. Então, agora, nossa próxima tarefa, encontrar o SQ de blocos. Então, onde a gente vai encontrar os valores de bloco? Tá ali, ó. Somando as linhas, nesse quadro geral com todas as observações, a gente tem os totais de bloco. 77,4, 64,2, 61 e 68. Nas linhas, os blocos estão nas linhas, então, na linha. O C a gente já encontrou, então, SQ de bloco, total de bloco ao quadrado dividido pelo número de tratamentos. Número de tratamentos, nesse caso, número de fator A com fator B. Então, os totais de bloco, 77,4 ao quadrado até 68 ao quadrado, dividido pelo número de tratamentos, 4, então, 4.600. 4.600 menos 4.500, 37, né? Então a gente vai e preenche lá SQ de blocos, 37. Próximo passo, encontrar SQ de tratamentos. Aí a gente já pode vir aqui para o quadro auxiliar, o quadro das interações. Então o que a gente tem? Os totais de tratamentos. Onde eles estão? Eles estão na região central. Então está aqui, ó. Totais de tratamento: 77,4, 80,8, 65 e 47. Então, para encontrar os totais de tratamentos, a gente teve que somar as repetições. Então, cada valor desse é oriundo de 4 repetições. Próximo passo. Depois a gente vai precisar de encontrar os totais do fator A. Os totais do fator A é somando as linhas. Então a gente somou 77,4 mais 80,5. Então 158,2. Esse 158,2 ele é proveniente da soma de 8 valores. 4 valores que a gente somou para dar o 77,4 mais 4 valores que a gente somou para dar o 80,8. Por isso, lá na frente, a gente vai dividir por 8. E, por fim, a gente vai ter que encontrar os totais do fator B. Então, a gente soma nas colunas, 77,4 mais 65, 142,4. Esse 142,4 ele veio da soma de 8 valores. 4 do 77,4 e 4 do 65. Então, a gente vai encontrar isso lá na frente. Então, vamos lá. SQ de tratamento, como a gente já conhece. Total de tratamento ao quadrado dividido por repetição menos a correção. Correção a gente já calculou. Total de tratamento, pega o que está no centro do quadro. 77,4 ao quadrado mais 65 ao quadrado mais 80,8 ao quadrado mais 47. Então dá 4.700. 4.700 menos a correção, 171.
Então a gente tem lá 171. Como a gente calcula o SQ do resíduo? O SQ do resíduo é SQ total menos SQ de blocos menos SQ de tratamentos. Então, 246 menos 37,8 menos 171,3, 37,7. Encontrando a soma de quadrado de A. A soma de quadrado de A vai ser os totais de A ao quadrado dividido pelo número de elementos que deu origem a essa soma. Ou seja, a gente somou para J e para K. Então, a gente vai fazer total de A ao quadrado dividido por JK. 158 ao quadrado mais 112,4 ao quadrado, dividido por 12 vezes 4. 2 níveis de J, 2 níveis de B e 4 repetições. Então, 4.700. Então, 4.700 menos 4.500, 131. Encontrando a soma de quadrado de B. Total de B dividido pelo número de elementos que deu origem a ele, que nesse caso foi a gente somou dentro do fator A e as repetições. Então a gente tem total de B ao quadrado dividido por IK, 142,4 ao quadrado mais 128,2 ao quadrado dividido por 2 vezes 4, ou por 8. Então dá 4.500 quebradinho, 4.500 menos 4.500 nesse caso dá 12,6. Então a gente teve lá, encontrou o 131 do fator A, o 12 do fator B. Como a gente encontra a interação? A gente vai ter soma de quadrado de tratamento menos SQ de A menos SQ de B. Então a gente tem lá, ó, 27,6. 171 menos 131 menos 12, 27. O próximo passo é encontrar os quadrados médios. A gente não precisa encontrar quadrado médio para todo mundo. A gente vai encontrar quadrado médio só para interação e para resíduo, porque a gente vai, primeira coisa, fazer o teste F para interação. Então não precisa ficar calculando muita coisa. Então a gente encontra quadrado médio do resíduo de interação. Desculpa, quadrado médio do resíduo. 37,7 dividido por 9, 4,2. Quadrado médio da interação AB. Então vai ser 27,6 dividido pelo grau de liberdade da interação, que é 1. 27,6 dividido por 1, 27,6. Próximo passo, encontrar o F calculado da interação. Então, é o quadrado médio da interação dividido pelo quadrado médio do resíduo. 27,6 dividido por 4,2, 6,58. Então, a gente enuncia essa hipótese da interação. Hipótese H0. Os fatores A e B atuam de forma independente sobre a variável. Segunda parte. Ou hipótese alternativa. Os fatores A e B não atuam independentemente sobre a variável, ou seja, há interação. Encontrando o F tabelado. É um F a 5% com 1 grau de liberdade para a interação e 9 graus de liberdade para o resíduo. Valor 5,12. F calculado 6,58. F calculado maior que F tabelado. Logo, a gente rejeita a hipótese H0 ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. Ou seja, a adubação química e a torta de mamona ou adubação orgânica não atuam de forma independente sobre a variável, que nesse caso é a produção, por parcela. Ou seja, a gente tem a necessidade de estudar o efeito de um fator sobre o efeito do outro fator. Nesse caso, pessoal, a gente não precisa fazer mais nada no quadro de análise de variância. Por quê? Porque se a gente fizer o teste F para fator A e fator B, a gente está fazendo ele de forma equivocada. A gente teria que desdobrar, a gente teria que fazer um outro cálculo. Nesse caso, o que eu recomendo? Faz o quadro auxiliar da interação. Só que nesse caso não com totais, com as médias. Calcula as médias para cada um dos dados que você tem no quadro de interação. Principalmente dos centrais.
As externas, as médias marginais a gente não precisa, a gente coloca só para ficar bonitinho, mas não precisa. Então a gente precisa das médias para o tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4. Ou adubação química com e sem torta de mamona e sem adubação química com e sem torta de mamona. E o tratamento com torta de mamona sem adubação química com adubação química e sem torta de mamona com e sem adubação química, ou seja, os valores centrais. A partir desses valores centrais, imagine que já que a gente tem fatores qualitativos, a gente vai fazer o teste Tukey. Então a gente vai partir para a próxima etapa. A gente vai fazer o teste de Tukey. Quais são as hipóteses do teste Tukey? As médias são iguais ou as médias são diferentes? Qual é o tipo de contraste? Um contraste para duas médias. MI menos MI', desde que MI' seja diferente de MI. Conclusão. Se a estimativa do contraste for menor do que delta, a gente aceita a hipótese H0. Se a estimativa do contraste for maior do que delta, a gente rejeita a hipótese H0. Como a gente calcula delta? A gente calcula delta da forma tradicional. Q, raiz quadrada de quadrado médio do resíduo dividido por K. O Q nada mais é do que o valor da amplitude total de Tukey da amplitude total estudantizada de Tukey. Valor tabelado de Tukey. A 5%, no nosso caso, 2,9. 2 níveis do fator A e 9 graus de liberdade de resíduo, ou 2 tratamentos para A, como interpretaria na tabela. Nesse caso, estrategicamente, a gente pegou um exemplo que o número de níveis de A e B são iguais para facilitar no teste de Tukey. Então, nesse caso, o teste Tukey ele vale tanto para fator A quanto fator B. Se a gente tiver um conjunto de dados diferentes, pode ser que a gente precise fazer um teste Tukey primeiro para o fator A e depois para o fator B. Basta que o número de níveis seja diferente. Então, nesse caso, o nosso delta foi igual a 3,3 kg por parcela. Então, a gente vai estudar B dentro de A. O que é? A gente vai estudar o efeito da torta de mamona na presença e na ausência da adubação química. Como é o contraste que a gente vai fazer? A gente vai fixar um nível de adubação química. Vamos pegar o primeiro nível de adubação química. Com adubação química, então a gente vai testar o nível de B com adubação química, ou seja, com torta de mamona e com adubação química, menos com adubação química, mas sem a adubação com torta de mamona. Então, 19,4 menos 20,2, o que a gente vai ter? A gente vai ter um valor que é menor que o valor de delta. Então, a gente aceita a hipótese H0. Então, a gente coloca a mesma letrinha. A gente vai para a segunda comparação. 16,3 menos 11,9. Então, a gente vai ter o segundo contraste, que é o valor para o segundo grupo, ou segundo contraste. Adubação sem adubação química, com a torta de mamona e na ausência da torta de mamona, que nesse caso vai ser maior do que o delta, porque vai dar 4,4. Então, se é diferente, a gente coloca uma letrinha diferente. Então, tem uns dizeres aqui embaixo, mas a gente vai discutir ele só lá no final. Ou seja, quando for igual, bota a letrinha igual. Quando for diferente, bota a letrinha diferente. Para diferenciar, a gente usa letra minúscula e maiúscula. Agora a gente vai estudar o fator A dentro de B. A gente vai fixar com a torta de mamona e vai estudar o que vai acontecer com e sem adubação química. Então, 19,4 menos 16,3 vai dar um valor menor do que 3,3. Então, a gente aceita a hipótese H0 e coloca a mesma letrinha, só que nesse caso maiúsculo. Quando a gente fizer a segunda comparação, que é sem aplicação de torta de mamona, com adubação química e sem adubação química, a gente vai ter um valor maior do que delta. Então, a gente bota as letrinhas diferentes. Então, a gente pode concluir o seguinte, que quando a gente tem
um experimento fatorial, a gente tem que e a interação significativa, a gente tem que fazer a interação, a gente tem que fazer o teste de Tukey no que a gente chama nos dois sentidos, ou para os dois fatores, para adubação química e para adubação orgânica. Por isso a gente usa esse dizer um pouquinho diferente, ó, pares de médios seguidos por uma mesma letra, maiúsculo na coluna e minúsculo na linha, de acordo com como a gente distribuiu as letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey 5% de probabilidade. Então, esse seria o nosso resultado final, né, já organizadinho, que a gente poderia apresentar como um relatório final. O importante aqui é sempre tomar cuidado que, se houve interação significativa, a gente faz o teste para os valores, né, faz o teste de Tukey ou regressão usando os valores centrais. Se a interação fosse não significativa, a gente podia utilizar as médias marginais sem nenhum problema. Como em qualquer outro experimento, a gente pode também fazer o coeficiente de variação, usando a mesma fórmula, quadrado médio do resíduo dividido pela média geral vezes 100. No nosso caso, 12,1 foi a precisão, a gente deveria comparar esse valor com outros valores da literatura para essa mesma variável, para a gente concluir se o nosso experimento foi preciso ou não. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.